Convido os irmãos a lerem comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, do versículo 19 ao versículo 23. Atos 26, 19 a 23. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dentro desse texto que nós lemos, nós vamos meditar nesse tema. Repita comigo: obras de arrependimento. Aleluia. Existe arrependimento espiritual e existe arrependimento carnal, ou natural, ou meramente humano. O arrependimento espiritual é dado só por Deus. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano na face da terra consegue se arrepender mediante o arrependimento espiritual, se Deus não conceder a ele esse arrependimento. Esse é um tema que nós já meditamos nele aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 18, acompanhe na sua Bíblia, Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento foi concedido por Deus. Não foram eles quem se arrependeram. Foi Deus quem concedeu a eles o arrependimento. Deus é quem opera, trazendo no homem, trazendo nos pecadores que Ele quer converter, o verdadeiro arrependimento. Isso não é obra humana. Nem que o homem queira se arrepender, ele não consegue, se Deus não lhe conceder esse arrependimento. Por isso tem um texto-chave no Novo Testamento, que é Filipenses 2,13. Filipenses capítulo 2, versículo 13, onde está escrito que é Deus quem opera em nós, tanto o querer como realizar, segundo a boa vontade dele, segundo a sua boa vontade. O arrependimento é uma dessas coisas que só Deus opera. Qualquer pessoa em que Deus não opere e ela disser assim: não, eu vou me arrepender porque eu quero me arrepender, não consegue. Eu vou me arrepender porque eu escolho me arrepender, não consegue. É impossível ao homem, manifestar
de sua própria parte o verdadeiro arrependimento, o arrependimento espiritual. Não consegue. Ele é concedido por Deus, ele é operado por Deus, é Deus quem opera o arrependimento em nossas vidas. E quando Deus opera o arrependimento, cada pecador, o que acontece com cada pecador no qual Deus opera o arrependimento, é a mesma coisa que aconteceu com as muralhas de Jericó. Cai por terra. Toda soberba diante do verdadeiro arrependimento, toda soberba cai por terra, todo orgulho cai por terra, toda arrogância cai por terra, toda prepotência cai por terra, todo achismo cai por terra, tudo aquilo que a pessoa achava-se grande cai por terra. E ela enxerga quem ela é diante do verdadeiro arrependimento. A pessoa que recebe de Deus o arrependimento, ela enxerga, passa a enxergar quem ela é e se vê miserável diante de Deus. Ela começa a se enxergar e ver que é a pior criatura que existe no universo. É assim que se sente a pessoa que recebe de Deus o verdadeiro arrependimento. É exatamente o contrário do que você vê no mundo, aonde o discurso do mundo é que as pessoas têm que se sentirem grandes, elas têm que se sentirem fortes, elas têm que se empoderar, têm que ser empoderadas, têm que ser grande, têm que ir atrás dos seus direitos, porque ela merece, porque ela tem que ser honrada, tem que buscar a sua própria honra. Esse é o discurso do mundo. Você tem que elevar a sua autoestima. Você nunca pode aceitar humilhação. Você não pode levar humilhação para sua casa. Não aceite humilhação de ninguém. Esse discurso todinho é o discurso de almas decaídas. Pessoas soberbas, sem arrependimento, porque Deus não concede a essas pessoas o arrependimento, e Deus não concede porque está escrito que Deus resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes. O ser humano não consegue se arrepender. O arrependimento humano, que é o arrependimento natural ou o arrependimento carnal, o melhor nome para ele é remorso e não arrependimento. O ser humano, o máximo que ele chega perto de algo que possa se chamar de arrependimento, não é o verdadeiro arrependimento, é apenas um remorso. Um remorso porque ele chora o leite derramado, quando ele vê que levou alguma desvantagem em alguma coisa, então ele se arrepende. Não, esse arrependimento não é de Deus, esse arrependimento é carnal, ele é humano, ele não procede de Deus, ele não adianta nada para a salvação. É só porque a pessoa sentiu o seu ego levando uma desvantagem, a sua carne acontecendo alguma coisa que ela pensa, puxa, eu poderia ter evitado isso e não evitei. É igual quando você bate o carro, se tivesse passado por aquela outra rua. Entendeu? Isso é arrependimento humano, natural. Isso é remorso. Não vale nada diante de Deus, não vale nada para a salvação. O verdadeiro arrependimento, ele é concedido por Deus. E o verdadeiro arrependimento leva essas pessoas verdadeiramente arrependidas a passarem a ser pessoas que realizam, repita mais uma vez, obras
de arrependimento. A pessoa verdadeiramente arrependida, ela quer fazer alguma coisa para mudar, ela é proativa na sua transformação. Isso não acontece com o arrependimento humano. E o arrependimento humano, ele também se manifesta em âmbito religioso. As religiões pregam um arrependimento que acaba sendo um arrependimento humano, é um arrependimento só de aparência, mas que não leva essas pessoas ditas arrependidas a realizar obras de arrependimento. Elas não realizam obras de arrependimento, porque o arrependimento delas não é real, não é espiritual, é só religioso. Quando João Batista pregou para os religiosos lá da época, ele falou para eles assim, ele falou para eles dessa forma: olha, parem de dizer que vocês são filhos de Abraão, porque se Deus quiser, Ele pode transformar essas pedras em filhos de Abraão. Vocês têm que mostrar verdadeiras obras de arrependimento, verdadeiras obras de que vocês são convertidos, porque religioso diante de Deus não vale nada. É o homem espiritual, é a nova vida em Cristo, mediante a obra da salvação, na qual o pecador recebeu de Deus real arrependimento, e diante do seu real arrependimento, ele então realiza obras de arrependimento. Ele não quer mais ser como era antes, ele não quer mais fazer as coisas que faziam antes. Quando o apóstolo Pedro pregou pela primeira vez no dia de Pentecostes para uma multidão de pessoas que estava lá em Jerusalém, depois que Pedro pregou, olha o que aconteceu com essas pessoas. Atos 2, você pode ler comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o final da pregação do apóstolo Pedro. No final da pregação do apóstolo Pedro, Atos 2, 37. Atos 2, 37. Depois que Pedro pregou, olha o que aconteceu com essas pessoas. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O verdadeiro arrependimento leva as pessoas a quererem fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar decisões na minha vida. Eu preciso mudar a minha atitude. Eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu não posso permanecer do mesmo jeito. Eu não posso ficar nessa mesmice carnal. Vida espiritual é vida em transformação. Quando essas pessoas ouviram a palavra, o coração delas foi compungido. O coração delas foi traspassado pela espada do Espírito. E quando a espada do Espírito, a palavra de Deus, verdadeiramente entra num coração, essa pessoa não quer ser mais a mesma coisa, como nós cantamos agora mesmo. Não, já não quero ser igual. Eu tenho que ser diferente. Você quer ver uma coisa que difere quem é verdadeiramente convertido de quem não é convertido? Quem é convertido quer mudar. Quem é convertido quer mudar.
Quem não é convertido nem pensa em mudar, quer que os outros mudem. Quem não é convertido vê defeito nos outros, vê o pecado dos outros e não vê o seu. É cego para o seu pecado. Inclusive se acha muito bom, se acha muito perfeito. O primeiro resultado do pecado foi Adão acusar Eva. Adão, o que você fez? Deus perguntou. Foi ou não, Senhor? Foi ela. Eva, o que você fez? Não, não fui eu não, foi a serpente. Eu não fiz nada de errado. É outro que está fazendo. O meu casamento não está dando certo, é por causa da minha mulher. Não é por causa de mim não, é por causa da minha mulher. Não, meu casamento não está dando certo, é por causa do meu marido. Não é culpa minha não, eu sou a melhor esposa. É por causa do meu marido que o casamento não está dando certo. Isso é conversa de gente que não é convertida. Pessoas convertidas veem os seus erros e sentem dentro de suas almas a urgência de fazer alguma coisa para mudar. Eu tenho que mudar. Se Deus mudar o meu marido, aleluia. Mas eu é que tenho que mudar. Se Deus mudar a minha esposa, aleluia. Mas sou eu quem tenho que mudar. O convertido, ele quer mudar a si próprio. O não convertido quer mudar os outros. É sempre assim. E isso é bom para você refletir. Refletir é chegar diante do espelho e enxergar a si mesmo. Isso é reflexo, você vê o seu reflexo no espelho. A palavra de Deus nos leva a refletir para enxergar quem somos. Somos verdadeiramente convertidos? Eu sou verdadeiramente convertido? Você é verdadeiramente convertido? O convertido, ele trabalha arduamente na sua mudança, na sua transformação. O não convertido só quer que os outros mudem. Mas nele ele não vê nada para mudar. Gravem muito bem isso. Quando essas pessoas foram compungidas ao ouvirem a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, elas viram que elas precisavam fazer alguma coisa. Elas precisavam mudar. Elas não poderiam continuar sendo do jeito que estavam sendo. Que faremos, irmãos? Nós temos que fazer alguma coisa. Quando a pessoa é convertida, ela quer fazer alguma coisa. E o que ela quer fazer é obra de arrependimento. Glória a Deus. Essa foi só a nossa introdução. Então vamos ver agora aqui, tá? O nosso tema, diga de novo, obras de arrependimento. Esse tema nós vamos tirar hoje aqui desse texto maior, no qual nós estamos, Atos 26, de 1 a 29, que é, diga, testemunho de Paulo. O testemunho de Paulo diante de um tribunal romano, diante de autoridades civis romanas e diante de autoridades religiosas judaicas. Os judeus levaram Paulo à prisão e os romanos, para proteger Paulo da morte, o mantiveram em prisão e montaram tribunais para que ele fizesse a sua defesa. E aqui Paulo, na sua defesa, ele deu testemunho de Jesus. Aleluia. O convertido quer se defender. O não convertido quer se defender. O convertido, ao invés de se defender, ele quer testemunhar Jesus. Ele quer testemunhar Jesus. Paulo aproveita aqui o seu momento de se defender para dar testemunho de Jesus.
para dar testemunho de Jesus. É isso que ele faz aqui nesses 29 versículos. Esse texto está dividido num desenvolvimento no qual nós estamos, do versículo 1 ao 23. Hoje nós estamos já no final desse texto, nós lemos do 19 ao 23. Diga, desenvolvimento do testemunho. No versículo 24, Paulo é interrompido, por isso está escrito, diga, interrupção. E depois dessa interrupção, do 25 ao 29, Paulo conclui o seu testemunho, por isso diga, conclusão do testemunho. Nesse texto, então, aqui, do versículo 1 até o versículo 23, o desenvolvimento do testemunho, nós estamos assim, passando por cada versículo, dentro do qual existe uma mensagem relevante, importante para a nossa vida espiritual, dentro desse testemunho do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos ver aqui o versículo 20, no qual Paulo disse assim, ó, anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Repitam. Aleluia. O verdadeiro arrependimento não é um sentimento. O verdadeiro arrependimento, ele não é provado por uma emoção ou por um sentimento. O verdadeiro arrependimento, ele é provado pela prática de obras dignas de arrependimento. Deus quer ver isso na prática. É muito interessante essa questão de prática dentro do contexto da palavra de Deus. Por exemplo, o amor. 1 João capítulo 8 está escrito assim: filhinhos, não amemos de palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Você não prova o amor só falando para alguém, eu te amo, você sabe que eu te amo. Ama nada. Quem quer provar que ama, falando que ama, não está provando nada. Você prova que ama, fazendo alguma coisa que prove esse amor. Fazendo alguma coisa que prove esse amor. A Escritura diz que Deus provou o seu amor para conosco, dando-nos o seu próprio Filho amado, Jesus. Olha o que Deus fez, e no que Deus fez, ficou provado que Ele verdadeiramente nos ama. Amor é provado na prática. Amor é provado por obras. Amor é provado no que nós fazemos, e não no que falamos, mas no que fazemos. Aleluia, prática. Jesus disse que se alguém, Mateus capítulo 7, final do Sermão da Montanha, se alguém ouvir a palavra de Deus, mas não praticar, em outras palavras, ouviu inutilmente, porque essa pessoa está edificando a sua própria vida sobre a areia, e vai ser grande a sua ruína, porque ouve, e nunca pratica, teima em não praticar. Sem a prática, errado. Aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, esse é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
podem vir chuvas, ventos, enchentes, tempestades e darem com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair, porque ela está firme, edificada sobre a rocha. Esse é o plano de Jesus para a sua igreja eleita. Mateus 16, 18. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está vendo como a prática é importante? Existe um fenômeno que domina o mundo evangélico, dito evangélico, que é o fenômeno de quê? O fenômeno que se chama divórcio entre fé e prática. As pessoas dizem ser crentes, mas não vivem como crentes. As pessoas dizem ser crentes com a sua língua, mas essa fé não aparece nas coisas que ela faz, não aparece na sua prática diária, a começar dentro de casa e depois na sociedade. É esse o sentido que eu estou falando para vocês. Esse é o sentido que Tiago escreveu, que a fé sem obras é morta em si mesma. Você diz que crê, mas tudo que você faz é contrário a essa fé, então essa fé é morta. A fé verdadeiramente viva leva o justo a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver na prática da palavra, viver na prática do evangelho. A palavra é para ser recebida na teoria e manifestada na prática, no que fazemos, na nossa conduta, no nosso comportamento, no como vivemos. Infelizmente isso não acontece com a maioria dos crentes, e a razão é porque a maioria dos crentes estão no grupo dos muitos chamados. A prática real da palavra se restringe aos poucos escolhidos, aqueles que verdadeiramente provam ser de Deus. 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, porque os que pertencem ao Senhor realizam obras dignas de arrependimento. Praticam obras dignas de arrependimento. Quando João Batista estava pregando e batizando pessoas no Rio Jordão, pessoas vinham perguntar para ele o que eram obras dignas de arrependimento, o que eles deveriam fazer, e João respondeu algumas coisas bem práticas. Ele respondeu assim, quem tem 2 túnicas, dê uma para aquele que não tem nenhuma. Quem tiver comida, reparta com quem não tem comida. Interessante ele falar essas coisas. Soldados romanos que ouviram a sua pregação, e também os soldados judeus, havia naquela época soldados romanos e soldados judeus, e esses soldados vieram também perguntar: o que nós devemos fazer? Jesus disse para os soldados assim: olha, não façam extorsão, não use a farda de vocês, não use a posição de militar de vocês para extorquir dinheiro de ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário.
Quer dizer que na Bíblia, de acordo com a Bíblia, militares não podem fazer greve salarial. Tem que se contentar com o que recebe. Isso é obra digna de arrependimento. Interessante que João Batista está aqui na Bíblia, tá? Nos Evangelhos, especialmente Lucas, citou todas essas coisas como obras dignas de arrependimento. Não confunda isso com o que o povo chama por aí afora de boas obras. Porque as boas obras que as pessoas fazem, que muitas vezes impulsionados ou motivados por uma religiosidade desviada, uma religiosidade diabólica, essas boas obras que elas fazem, tá? Elas têm uma motivação errada. Não é que as obras sejam más. Dar comida a quem tem fome é uma obra boa. Levar roupa a quem não tem roupa é uma obra boa. Existem muitas obras boas, mas o problema é a motivação. A motivação religiosa de quem faz essas boas obras é pensando que estão, por meio dessas boas obras, merecendo salvação, ganhando mérito diante de Deus, e vai ser salva porque fez boas obras. A Bíblia ensina que a salvação não é por boas obras, a salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios 2:8. As obras que nós temos que fazer, como obras dignas de arrependimento, não é para angariar nada de Deus, não é para merecer nada de Deus, não. As boas obras que fazemos é um resultado do que Deus já fez por nós. O que nos motiva a fazer o bem em prol de outras pessoas é por causa do grandioso bem que Deus fez para conosco, nos dando o seu Filho Jesus. É isso que motiva as verdadeiras obras dignas de arrependimento. Só que essas obras dignas de arrependimento, elas têm uma base. E é essa base que eu quero trazer para vocês, tá? A base dessas obras dignas de arrependimento que nós temos que praticar. Tem 3 elementos nessa base. Primeiro, repita depois de mim o que eu ler aqui, o que eu escrevi, ó. O verdadeiro arrependimento produz no convertido um desejo profundo de nunca mais se afastar de Deus. Repita bem forte. No ato da conversão de um pecador, Deus opera nele o verdadeiro arrependimento. Deus concede a ele o verdadeiro arrependimento. Como que esse arrependimento age na alma dessa pessoa? Ela nunca mais quer ser o que ela foi até então. Até então ela era uma pessoa afastada de Deus, e a partir do momento que ela recebeu o verdadeiro arrependimento, nunca mais ela quer se afastar de Deus. Nunca mais ela quer se afastar de Deus. Ela não quer fazer mais nada que a afaste de Deus. Ela entende a ordem de Jesus para todo convertido. João 8:11, repita depois de mim: vai e não peques mais. Você é convertido? É para isso que você foi convertido. É para isso que eu fui convertido. Nós fomos convertidos, irmãos, para abandonar de vez, definitivamente e radicalmente
toda e qualquer que seja prática de pecado. Na nossa conversão, Jesus disse para nós: agora vai e não peques mais. Vai, mas não viva mais como você estava vivendo até agora. Você estava vivendo afastado de Deus. O teu pecado te afasta de Deus. Abomine o seu pecado. Renuncie o seu pecado. Lance fora da sua vida o seu pecado. Tenha nojo de quão é asqueroso, nojento, vômito fedido é o seu pecado. Tenha nojo do pecado, que, como nós falamos ontem na pregação de Zacarias, é a sujeira. O pecado é a sujeira que atrai Satanás. Satanás, os demônios são atraídos pela sujeira. Gente suja se torna morada de demônios. Jesus vem nos limpar, lavados no sangue do Cordeiro. Apocalipse diz, no Apocalipse 7 e Apocalipse 22, que o céu é para aqueles que lavam e alvejam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade de Nova Jerusalém pelas portas. Jesus veio nos lavar para nunca mais nos voltar a sujar. Quando Jesus disse: olha, não dê aos porcos as vossas pérolas, né? E nem aos cães as coisas santas, é porque tem gente que é assim, comparado na Bíblia a porcos e cães. Porque os cães, eles têm o costume de voltar a comer o que eles vomitaram. E a porca lavada, você solta ela depois de dar um banho, ela volta correndo para o lamaçal. Isso está no livro de Provérbios, na primeira carta de Pedro, na carta de Tiago. E Jesus disse nos evangelhos: olha, não dê aos porcos as vossas pérolas, e nem aos cães as coisas santas. Sabe quem são esses porcos, esses cães? São pessoas que recebem a palavra, são purificadas, são convertidas, mas voltam para o pecado. Amam o pecado, gostam do pecado. É por isso, na lista dos que ficam fora da Nova Jerusalém, em Apocalipse capítulo 22, está escrito: primeiro lugar, fora ficam os cães. Não está falando dos cachorrinhos, não. Os cães ali são pessoas que, depois de vomitarem seus pecados, voltam a comer de novo o próprio vômito. Que nojeira, hein, irmãos? É nojento isso? Sinta nojo do seu pecado. Essa é a nojeira do pecado. Quem verdadeiramente recebeu de Deus arrependimento não quer saber mais desse vômito. Quem recebeu arrependimento de Deus não quer nunca mais se afastar de Deus. A mulher do Potifar no Egito tentou seduzir José com todas as suas forças. E o que ele respondeu para ela foi assim: olha, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Vai e não peques mais. O verdadeiro arrependimento produz um desejo profundo na alma de nunca mais
nunca mais eu quero me afastar do meu Senhor. Pedro fala: chega do tempo em que vivemos na fornicação, na impureza, no pecado. Agora, sede santos, como o vosso Deus é santo. Então, a primeira base, tá, para obras dignas de verdadeiro arrependimento é querer nunca mais se afastar de Deus. Aleluia. Aí vem o oposto. Leia depois de mim. O verdadeiro arrependimento produz no convertido um desejo profundo de se aproximar cada vez mais de Deus. Repita. Verdadeiro arrependimento produz no convertido um desejo profundo de se aproximar cada vez mais de Deus. Aleluia. Viram? É o oposto. A pessoa verdadeiramente arrependida, ela não quer nunca mais se afastar de Deus. E ao contrário disso, o que ela quer é se aproximar cada vez mais de Deus. Cada vez estar mais perto de Deus. Tá? Essa foi a inspiração de mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E não vai adiantar de nada cantar essa música só quando o seu Titanic estiver afundando. Não vai adiantar de nada. Isso tem que ser algo diário na sua vida. Querer estar mais perto de Deus. Aleluia, amados. Se aproximar mais de Deus. O Senhor me deu uma palavra sobre isso em Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Leiam. Aproximemo-nos de quem? Aproximemo-nos de quem? Aproximemo-nos de quem? De Deus, irmãos. Fomos convertidos para usar cada dia da nossa vida, a partir do dia da nossa conversão até o dia da nossa morte. Cada dia nos é dado para nos aproximarmos mais de Deus, com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência, porque esse é o sentido do nosso batismo cristão, que está aqui citado no lavar do corpo com água pura, uma referência ao batismo. Uma referência ao batismo. Tem muita gente que quer ser batizado porque outro foi batizado, porque viu outro ser batizado. Cuidado,
tem que ter consciência melhor sobre isso. Ser batizado é dizer para Deus: Senhor, eu não quero me sujar nunca mais. Eu não quero me sujar nunca mais. Eu quero tirar da minha vida toda sujeira espiritual. Eu quero ser limpo. Porque o Senhor disse: benditos os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu quero essa limpeza, eu quero essa pureza. Eu não quero mais impurezas, nem pensamentos impuros, nem palavras impuras, nem sentimentos impuros, nem desejos impuros, nem condutas impuras, nem comportamento impuro. Eu quero ser puro, eu quero ser limpo de coração, porque esses é que verão o reino de Deus. E para isso, nos aproximamos de Deus. Olha, fomos convertidos para nos afastar do passado, quando estávamos afastados de Deus, e daqui para frente nos aproximar cada vez mais de Deus. E o que o convertido faz para se aproximar mais de Deus? O terceiro elemento dessa base, diga depois de mim: a principal obra digna de arrependimento é a santificação. Falamos bastante aqui de santificação e vão continuar falando, porque está escrito em Hebreus 12:14 que sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós já ministramos algumas vezes, e toda vez que o Espírito de Deus trouxer esse assunto, nós vamos ministrar sobre o que significa o que Paulo disse para Timóteo. O que Paulo disse para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7: exercita-te pessoalmente na piedade. O que é o exercício da piedade? O exercício da piedade é o exercício da espiritualidade cristã que recebemos a partir da nossa conversão, porque é por meio desse exercício que nós nos santificamos, que nós fazemos a principal obra digna de arrependimento, que é a nossa santificação. E quando eu ensino, e muitos já me ouviram fazendo esse ensino sobre o exercício da piedade, o exercício da vida espiritual, eu explico que o exercício da vida espiritual se baseia em um tripé. O tripé do exercício da piedade. São 3 pés, é um tripé. E esse tripé, falando de obras dignas de arrependimento, esse tripé representam 3 obras. 3 obras, 3 ações. Por isso que cada uma dessas palavras que vocês vão ver agora nesse slide termina com ação. Repita depois de mim: oração, meditação, congregação. Percebeu que essas 3 palavras terminam com ação? Existe aí no mundo gente inescrupulosa que acha que orar não é agir. Ah, sim, nós devemos orar, mas também devemos agir. Uai, orar não é agir? Orar é a ação mais poderosa que nós podemos fazer. Qualquer outra ação que você faz, ela tem um alcance circunstancial de onde você está. Mas a oração é uma ação que tem alcance universal ilimitado.
A oração pode fazer parar de chover. Tiago escreveu isso. Elias orou e parou de chover. Orou de novo e voltou a chover. A oração tem alcance, é uma ação de alcance universal. O mundo é cheio de orações, porque o mundo é cheio de religiões. Em todas essas religiões tem orações, mas Deus não ouve nenhuma delas. João capítulo 9 está escrito: Deus não ouve pecadores. Deus só ouve a oração dos seus filhos. Por isso Tiago, quando falou de Elias, Tiago 5, ele escreveu: olha, a oração do justo tem grande eficácia diante de Deus. A oração é uma ação tão importante que Paulo, ele não disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ele disse em grego, adialeiptos proselreste, constantemente orando. Que verdadeiras pessoas convertidas realizam essa obra digna de arrependimento, que é oração constante. Filhos de Deus têm vida de oração constante. São perseverantes na oração. Perseveram na oração. E aprendem a orar de maneira correta, de acordo com a palavra de Deus. Romanos 8 diz que nós temos uma fraqueza. Não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito Santo, dentro de nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação, e é pela nossa santificação que o Espírito Santo intercede de dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. A oração é o primeiro pé desse tripé. O segundo, diga, meditação. Salmo 1, versículo 2. A pessoa verdadeiramente arrependida tem o seu prazer na lei do Senhor, tem o seu prazer na palavra do Senhor, e movido por esse prazer, nela medita de dia e de noite. Por quê? Sem palavra de Deus, sem santificação. Jesus orou por nós em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O ministério do Espírito Santo, João 16:13, é nos guiar a toda a verdade, a toda a palavra. A palavra é a espada do Espírito, Efésios 6. É o instrumento que o Espírito Santo usa na nossa santificação. Por isso a meditação na palavra não é uma coisa pastoral, não é uma coisa do pastor. A meditação na palavra é uma coisa de todo verdadeiro filho de Deus. Ah, eu não gosto de Bíblia. Sabe por que você não gosta? Porque você é filho do diabo e não de Deus. Filho de Deus ama a palavra de Deus. Tem o seu prazer na palavra de Deus. E o último pé, diga... O último pé do tripé, diga, congregação. Olha só, oração, a oração primeiro é na sua casa, na sua vida pessoal. Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. A meditação na palavra é pessoal. O homem que tem o seu prazer na
palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. E na congregação, como estamos agora aqui, nós unimos essas duas coisas. Na congregação, oramos juntos e meditamos juntos na palavra. Por isso, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de muitas pessoas. Pelo contrário, quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima, mais é necessário nós estarmos em congregação. Jesus está voltando? Cada dia que passa está mais perto de Jesus voltar? Então cada dia que passa é mais urgente estar em congregação. Oração é uma obra digna de arrependimento, meditação na palavra é obra digna de arrependimento, e congregação é obra digna de arrependimento. Desde a minha conversão, eu nunca faltei em nenhuma congregação. Quantos dias tivesse congregação, todos esses dias eu estava lá. Eu nunca tomei a decisão insana de escolher um dia para eu congregar. Quantos dias tem congregação? Eu vou escolher um para eu congregar. Eu nunca tomei essa decisão insana. Desde a minha conversão, eu tomei a decisão de estar presente em todas as congregações. Todas. Isso muito antes de eu ser pastor, né? Não estou presente aqui porque eu sou pastor, não. Estou presente aqui porque eu sou filho de Deus, em todas as congregações. E tem mais, em todas essas congregações, nunca cheguei atrasado em nenhuma delas. Era um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Nunca saí com pressa. Dos últimos a sair. Por que era o primeiro a chegar? Porque antes da minha conversão, eu aprendi uma coisa quando eu ainda não era convertido. Uma regra importante. Se eu tiver um compromisso com uma pessoa e eu julgar que essa pessoa, esse compromisso é importante, eu chegava 15 minutos antes. 15 minutos antes. Para mim ninguém é mais importante que Jesus. Toda a congregação chegava 15 minutos antes, no mínimo. Às vezes era o primeiro a chegar. Mas eu ajoelhava na cadeira com a minha Bíblia e orava, me preparando para o início da congregação. Eu lembro tempos em que a igreja faziam isso. Que as pessoas chegavam antes da hora de começar o culto, para ficar todo mundo de joelhos e orando. Como isso, eu achava isso bonito, eu fazia isso. E ainda faço aqui. Luciana testemunha. Mas estamos vivendo um tempo que as pessoas estão relaxadas. Você quer que Deus seja relaxado com você? As pessoas não levam Deus em consideração, não têm respeito, não acham que Deus merece nem a sua presença na congregação. E vou chegar um pouco atrasado. Quando você precisa de um favor de Deus, quer que esse favor chegue atrasado? Viram isso? Outra coisa, tá? É maravilhoso, né? Que hoje nós temos na congregação, isso é muito bom. Tem banheiros, tem água, tem até café. Café expresso, café com leite, café com chocolate, café... Que é isso? Eu não participei de igreja que tinha isso não, irmãos. Eu não participei de igreja que tinha isso não. Eu participei de igreja seguinte, ó. Antes de ir para a igreja, antes de ir para a congregação, vai no banheiro em casa. Para não ter que, durante a palavra, ter que se levantar e ir no banheiro. Está com sede, bebe água em casa, para não precisar beber na congregação.
Quer café, faça na sua casa. A congregação não tem obrigação de dar café para ninguém. Eu aprendi isso. Se eu me levantasse durante a congregação para ir no banheiro, porque a coisa estava feia. Bom, se for necessidade, né, a chegar, tudo bem, não há nenhuma repreensão quanto a isso. Mas tem gente que à toa, sem nenhuma necessidade, levanta, sai, volta. Não precisava. Mas é porque não tem respeito e nem verdadeiro direcionamento para a importância do que Deus está fazendo numa congregação. A congregação é muito importante, irmãos. E a congregação não é um programa social, não é um evento social. A congregação é uma convocação divina. Não é o pastor que chama você para a congregação, é Deus que te convoca para congregar. E você só pode faltar numa congregação que Deus te convocou para estar presente nela, se você tiver uma justificativa muito bem plausível e que Deus aceite como justificativa. Não é que nós aceitemos, não, que Deus aceite como justificativa. Porque a congregação é convocação divina e deixar de congregar é pecado. Está me entendendo o que são obras dignas de arrependimento? Pessoas verdadeiramente convertidas são pessoas verdadeiramente voltadas para Deus. Eu vivo para Deus, eu vivo para o seu evangelho, eu vivo para a sua palavra. Eu não vivo mais para o mundo e nem para as coisas do mundo. Eu vivo para o meu Deus aqui e na eternidade. Porque quem não vive para Deus aqui também não vai viver com Ele na eternidade. É isso tudo que Paulo declarou que ele estava realizando no seu ministério, exortando as pessoas, final do versículo, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Se vocês puderem fazer o que eu coloquei aqui como base, isso é o pouco. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mas quem é infiel no pouco, não fica esperando muito de Deus mais não na sua vida. Isso é o evangelho do Senhor Jesus Cristo.